Olá, hoje nós vamos à nossa aula de matemática e vamos aprender os números primos. Vamos saber identificar o número primo, conceituar o número primo e depois saber a lista dos primeiros números primos aí, mais importantes. Conceito: o que é um número primo? Os números primos são números naturais inteiros que podem ser divididos por apenas dois divisores, o número 1 e o próprio número. Nesse conceito aqui nós temos duas informações importantes. Primeiro, ele é um número natural, tá? Número natural, ou seja, é um número positivo. Existem depois, vocês vão ver que tem outros tipos de números, mas o número primo ele é um número positivo. Outra coisa importante é que o número primo ele é um número inteiro. Significa o que esse inteiro aqui? Um número natural inteiro significa que ele não é quebrado, né? O número decimal. Por exemplo, 2,5 não é número primo. 3,1 não é número primo. Para a gente entender melhor, a pessoa faz uma pergunta assim: quantos gatos você tem? E a pessoa responde: eu tenho 2 gatos. Ela não fala que eu tenho 2,5 gatos, eu não tenho 2,3, ou eu tenho 2 gatos, ou eu tenho 3 gatos. Não pode ter 2,3. Né? E por apenas 2 divisores significa que 2 números apenas dividem esse número aí. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Eu botei aqui números de 1 até 20, porque também não tem necessidade de a gente ver todos os números. Vocês vão perceber que a técnica, o procedimento é o mesmo para todos os números. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos analisar o 1. Ele tem que ser divisível aí por 2 números. E o 1 ele é divisível por 1. Dá para dividir por 1. E por ele mesmo, que é 1. Ou seja, ele só é divisível por um número. Isso quebra essa regra nossa que diz que tem que ser dividido por 2 divisores. Então, o 1 não é número primo. Se você não entendeu, você vai entender a partir das próximas aqui. O 2 dá para dividir por 1 e dá para dividir por 2. Porque se eu tenho R$2 e divido para uma pessoa, essa única pessoa vai ganhar R$2. Se eu tiver R$2 e dividir para 2 pessoas, cada uma vai ter R$1. Então o 2 ele é divisível, ele é um número primo porque ele tem só 2 divisores. Número 3. Número 3, ele é divisível por 1, não é divisível por 2, mas é divisível por 3. Então, ele é divisível por 2 números, então ele também é primo. Como assim ele é divisível por 2? Dá para dividir, só que vai dar um número quebrado. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar 3 moedas. Moedas, eu não tenho nota, nem está trocado. Se eu dividir para 2 pessoas, cada um vai ficar com uma moeda e vai sobrar uma moeda. A menos que eu troque essa moeda, eu consigo dividir para esses dois aqui. Fora isso, eu não tenho como trocar, eu não tenho como dividir aqui. E se eu dividir e trocar esse dinheiro, ele vai ficar quebrado. Vai vir trocado. O 4, ele é divisível por 1, por 2, não é divisível por 3, mas é pelo 4. Então, ó, ele é divisível por 3 números. 3 números ele não é número primo. O 5 é divisível por 1, não é divisível por 2, não dá para dividir por 3, também por 4, divisão exata, mas ele é divisível, dá para dividir por 5, porque todo número ele é dividido por 1 e ele mesmo. Então o 1 divide todos os números e todos os números dividem eles mesmos. Então a gente já parte desse pressuposto. Ó. O 6. Com certeza o 1 vai dividir o 6. O 2 divide o 6, o 3 divide o 6 e o próprio 6 divide. Então sempre começa com 1 e termina com o próprio número. Tendo aqui 1, 2, 3, 4 divisores, 6 não é primo. Eu vou tentar andar mais rápido, tá? Porque vocês já entenderam que eu tenho que ter aqui só 2 divisores. O 7 eu tenho o 1 e o 7. 2 divisores, então ele é primo. O 8, aqui tem uma coisa importante. Todo número par, com exceção do 2, não é primo. E todo número par são aqueles números que terminam em 2, 4, 6, 8 e 0. Então terminou nesses números aqui, ele é par. E par não é número primo, com exceção do número 2. Então o 8 ele não é primo.
de cara eu posso cortar. Então vamos ver aqui. Ele é divisível por 1, por 2, por 4 e pelo próprio 8. O 9 ele é divisível por 1, pelo 3 e pelo 9. Também não é primo. O 10 é número par, terminou em 0. Ele não é primo. Vamos ver. Ele é divisível por 1, por 2, pelo 5 e pelo 10. Então ele tem 1, 2, 3, 4 divisores. O 11 é divisível por 1 e por 11. 2 divisores, então ele é primo. O 12 ele é divisível por 1. Todos os números são divisíveis por 1. Por 2, por 3, por 4, por 6 e pelo próprio 12. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisores. Então o 12 não é primo. Tem mais do que 2 divisores. O 13 é divisível por 1 e 13. Então ele é primo. O 14 é par, não é primo. O 15 ele é divisível por 1, pelo 3, pelo 5, pelo próprio 15. Então ele tem 1, 2, 3, 4 divisores, então ele não é primo. O 16 é par, não é primo. O 17 só tem 2 divisores, então ele é primo. O 18 eu já posso cortar, número par não é primo. O 19, sim, ele é primo. E o 20 é par, não é primo. Então, feito isso, nós podemos então, né, entender mais ou menos como é que funciona. Tem que ter só 2 divisores, né? Tem que prestar atenção aqui. E nós vamos ter uma tabela e vamos saber como vão ser esses divisores. Os números primos eles são infinitos. Aqui eu coloquei alguns. Eu botei o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 e 61. Não estão todos os números primos aqui. Professor, posso colocar todos os primos aqui? Não. Por quê? Porque eles são infinitos. São muitos primos. Não acaba. São infinitos números primos. Como identificar um número primo? Nós temos algumas regras. A primeira regra. Todo número natural, exceto 0 e 1, pode ser primo. Então, tirando o 0 e 1, todos os outros podem ser primos. Podem. Não significa que são. Ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Como eu já disse, os números pares não são primos, exceto o número 2. Então, se terminar em 2, 4, 6, 8 ou 0, ele é par, par não é primo, exceto o número 2. Se o número for ímpar, talvez ele seja primo. Se eu tirei todos os pares, só vão ficar os ímpares. Ficando os ímpares, nem todos são primos. Não pode ser um número quebrado, já falei isso. Por exemplo, não pode ser 2,5, não pode ser 3,5, não pode. Tem que ser número exato, número inteiro. Os números 5, os números maiores do que 5, terminados em 5, não são primos. Ou seja, o 5 é primo. Mas todos os outros que terminam em 5 não são primos. Por exemplo, 15, 25, 35, todos eles não são. O número não é primo quando termina em 2, 4, 6, 8 e 0, já falei isso. Agora nós temos aqui uma tabela dos números naturais de 1 até 100 e nós vamos identificar os números primos que existem nessa tabela, né? Usando aí o método de Eratóstenes. Vamos lá. E nós vamos usar aqueles nossos critérios lá. Primeiro, eu já disse que o 1 e o 0 não são números primos. Então, posso tirar o 1. O único número primo que existe, par que existe, primo, é o 2. Os outros pares, como o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, não são primos. Mas em vez de eu cortar todos eles, eu venho aqui, ó. Essa linha aqui, todos eles terminam em 2. Terminando todos eles em 2, todos eles são pares, então eu tiro todos eles. Aqui todos eles terminam em 4. 4 é par, tira eles. Aqui todos eles terminam em 6, terminando em 6 são par, tiro eles. Aqui termina todo mundo em 8, terminando em 8 é par, tiro eles. Aqui termina em 0, terminando em 0, todos eles são pares. Bom, agora nós temos o 3, que é par, que é ímpar, a gente já disse. Temos o 5 aqui. Já disse que todos os números que terminam em 5 depois do 5, né,
fora o 5, eles não são primos. E todos os múltiplos de 3, né, como 3, 9, 21, 27, todos eles também não são primos, porque ele tem o 3 como divisor. Então eu tiro todos eles. Os múltiplos de 7 e de 11 também não são, tirei eles. Até 100 só vai esse, porque no 13 ele já passa daqui. Bom, esses são os números primos que ficaram de 0 até 100. Vamos ver quais são. Tem o 2, tem o 3, tem o 5, tem o 7, tem o 11, tem o 13, tem o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Agora vamos pegar com exemplo aqui. Apesar da gente ter aqueles números todos lá, né, é importante a gente perceber que a gente não precisa gravar todos eles. Mas é importante a gente gravar esses primeiros aqui. O 2, 3, 5, 7, 11, o 13 e assim vai. Esses daqui são importantes. Tem que lembrar deles. Vamos ver aqui. Eu quero saber se 75 é um número primo. Para saber se o 75 é um número primo, eu tenho que pegar o 75 e dividir ele pelo 2, pelo 3, pelo 5, pelo 7, pelo 11. E já está bom. Para isso eu tenho que saber os critérios de divisibilidade. Porque se ele for divisível por 2, por 3 ou por 5, ele já não é um número primo. Ele tem mais de 2 divisores. Porque a princípio ele tem o 1 como divisor e tem o 75 como divisor. Então, vou experimentar aqui. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que saber os critérios de divisibilidade. Primeiro, 75 é dividido por 2. Para o número ser divisível por 2, ele tem que terminar em 2, 4, 6, 8 e 0. Ou seja, tem que ser par. 75 terminou em 5, é ímpar. Então, ele não é divisível por 2. 75 dá para dividir por 3? Para eu saber se dá para dividir por 3, eu pego aqui o 7 e somo com 5, que vai dar 12. Esse 12 aqui dá para dividir por 3. Então, se dá para dividir por 3, o 75 também dá para dividir por 3. Então, já dá para dividir por 3. Já vi aqui que ele não é número primo, né? Porque já tem 1, 2, 3 divisores. Mas eu vou continuar aqui para ver se o 5 também é. Para o número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 5 ou 0. Ou 0. Terminou em 5, ele é divisível por 5. Então, também tem 5 aqui. Por 7, eu posso fazer o seguinte, ó, 75, fazer um teste aqui, ó, 75 dividido por 7. Tá? 7 dividido por 7 vai dar 1. Né? Sobra 7, não dá, sobra nada. Baixei o 5, não dá para dividir. Dá 10, sobra 5. Não é uma divisão exata, sobrou 5. Então, ele não é divisível por 7, muito menos por 11, porque tem que ser um número repetido aqui pelo menos. Então, o número 75, ele não é primo. Próximo, 43. 43 é primo? Para eu saber se ele é primo, eu tenho que pegar o 43 e dividir pelo 2, pelo 3, pelo 5, pelo 7 e pelo 11, vou botar aqui. Pelo menos por esse daqui. Então, já sei que pelo menos o 1 e o 43 já são divisores do 43. Resta saber se ele tem mais do que esses dois divisores para ele ser primo. Se ele tiver só esses dois, ele é primo. Se não tiver, ele não é primo. Então, vou fazer aqui o teste de novo. Para ser divisível por 2, ele tem que terminar em 2, 4, 6, 8, 0. Nesse caso, terminou em 3. 3 é ímpar, ele não é divisível por 2. Para ser divisível por 3, eu vou pegar o 4. Vou somar com 3, que vai dar 7. 7 não dá para dividir por 3 de uma forma exata, então não é divisível por 3. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 5 ou 0. No caso aqui terminou em 3, também não é divisível por 5. Para ser divisível por 7, eu faço o teste. 43 dividido por 7 vai dar 6. 42 sobra 1.
Também não. Por 11 também não. Então, de fato, ele só tem 2 divisores. Então, o número 43 é primo. Ok? Faço o exercício da apostila, dê uma lida na apostila e depois eu vou passar mais alguns exercícios pra gente. Tchau!